No momento, passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amados irmãos, vamos fazer uma mensagem bem rápida, não vou enfadar ninguém. Pode deixar, amor, vai acabar isso. Não vou enfadar ninguém. Jesus, nos dias da sua carne, ele experimentou. Jesus, nos dias da sua carne, ele experimentou um processo chamado vida humana. Naquele momento, quando Jesus reencarna, quando ele se encarna, de Deus se faz Jesus, quando ele se encarna ali, ele começa a cumprir um propósito. E que propósito é esse que Jesus começa a cumprir? Um propósito de reconciliar o homem com Deus. Jesus começa o propósito de reconciliar o homem com Deus. Só que ele vem exatamente na cidade onde eles chamam de seu, onde está ali o seu povo, que era a cidade de Jerusalém, como todo mundo sabe. Só que existiam coisas que Jesus passou, que Jesus experimentou, que Jesus fez cumprir, para que depois de um processo de tempo, aquelas coisas viessem a ter os seus frutos. Ou seja, ele estava passando um processo para que aquele processo gerasse um fruto lá na frente. Você leu aqui algumas afirmações quando ele disse: lembra-te da grávida, que quando vai dar à luz, sente de uma tristeza, uma aflição, porque ela sabe que está vindo algo. Mas depois que aquele algo chega, toda aquela aflição se converte em alegria no estalar de dedo. Em instantes, porque aquela dor gerou ali o seu filho. Quando Jesus falou: tente bom ânimo, eu venci o mundo, ele estava em carne ainda. Mas como filho de Deus, ele pegou a religião pelo qual e matou. Ele pegou o pecado e tirou da terra. Pegou a religião e esmagou também pelo pescoço. Só que a fundamentabilidade, a base de fundamento disso, o alicerce perfeito do que Jesus queria falar com a humanidade, ele virou para os discípulos naquela hora e disse: eu agora não posso falar, porque vocês não vão suportar. Eu imagino ele pensando assim: nossa, como é que eu falo para eles agora que assim que eu ressuscitar, eles não devem mais satisfação de meu presença. Eles não devem mais satisfação para mim. Será como que eu falo para eles que assim que eu ressuscitar, eu vou pegar Paulo, vou trocar o nome de Paulo, fazer Paulo ser aquilo que ele sempre seguiu, vou transformar a vida de Paulo e vou dar a Paulo as palavras, as mensagens necessárias para os dias de hoje. Mas que palavras necessárias seriam essas que Jesus estaria dando para Paulo? Exatamente como ele quer que você viva. Porque as pessoas pegam a história de Jesus, cantam ela, fazem teatro com ela, usam ela em outras situações, contam ela de novo, cantam ela de novo, e recontam, e recontam, e recontam. O que falariam se não fosse falar apenas das coisas que ele passou como carne? O que você falaria, William? O que você falaria, Priscila? O que você falaria disso? Se a partir de agora só fosse aceito no céu você falar de algo que não fosse o roteiro da história de Jesus como carne. É aí que entrou o filtro da Bíblia. Quando Jesus falou: não tens aflição, eu venci o mundo, ele já estava começando a dizer: tudo isso daí que você está vendo como uma alta perseguição do carro, eu já venci isso. Ah, mas eu estou carnado, enfiado, eu já venci isso. Ah, mas eu ainda pratico, eu já venci isso. Não, mas a religião fala, eu já venci a religião também. Mas lá naquele terreiro de Macumba, eu já venci o terreiro. Ah, mas no Candomblé eu vi um pato voar, eu já venci também. Ah, mas eu vi lá naquele lugar fazer um milagre no seu nome. Jesus já venceu tudo isso.
Verdade. Estabelecer a verdade, que é o desafio da igreja de hoje. Quando alguém chega em você e fala assim, não, mas o inimigo mortal de Deus está aí, ó, querendo as almas que Deus está escolhendo. Manda calar a boca dele. Porque, entendendo que a Bíblia tem 2 testamentos, vamos lá, gente, olha só como que é, não precisa nem de terceira série para entender isso. Quem conhece a história dos 3 porquinhos? Todo mundo sabe, até a Agnes, que já tem 3 anos, já faz 3, já sabe que o primeiro porquinho, a casa era de palha, o porquinho soprou e... O segundo porquinho, a casa era de madeira, o lobo soprou e... O terceiro, a casa era de alicerce. A Bíblia tem 2 testamentos. O primeiro porquinho chama Adão. Adão nasceu. Deus falou para ele, faz a sua casa no alicerce, Adão. Adão foi e fez a casa na palha, na madeira. O lobo veio, soprou no ouvido de Adão, ou seja, a carne de Eva ali, e Adão lutou até descobrir por que Deus queria que eles comessem, que Deus não queria que eles comessem esse fruto. Ali o lobinho soprou no ouvido de Adão, e Adão, infelizmente, como a casa estava na palha, só que teve um problema, meu filho. Adão se lascou e lascou toda a geração judaica com ele também. Ele levou atrás dele todo mundo. Moisés que o diga, que foi o primeiro que pegou, ali o entendimento e teve que explicar como se fosse explicando com uma criança como que aconteceu o erro. Foi a cobra no ouvido da Eva. Moisés escreveu no livro de Gênesis. A cobra foi no ouvido da Eva e falou, como não assustou, a Eva caiu. Então a cobra destruiu tudo que Deus tinha feito. Imagina, 7 dias de trabalho espiritual. Deus fez todo o universo com estrelas, céu, lua, papo. E a cobra destruiu tudo. E como se não bastasse, destruiu a descendência, e foi destruindo. O que gerou então a aliança de Adão? O que gerou a aliança do porquinho Adão, para você entender? O que gerou a aliança de Adão? Um testamento cheio de culpas. Um testamento cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de morte, cheio de prisão, cheio de acusação, não libertado, não ressuscitado, não purificados, não limpos, todos condenados no pecado até a morte. E como se não bastasse a morte física, a espiritual também. Ou seja, o cara errado ali, não tinha que Deus descer, não. Eles só lá para na pedrada até matar. Era autorizado, a gente sabe. Só que depois foi colocado sobre Jesus, o testamento de Adão. Todos isso que eu falei com você aqui, ódio, raiva, tristeza, dor, morte, tudo isso foi em Jesus. Ele pegou todos os preceitos de Moisés, todos os mandamentos escritos por Moisés, e todo o fardo do povo dele que o não aceitou, e lançou sobre as suas costas. Santa Ceia, Jesus foi lá e tomou. O que na verdade não se chama Santa Ceia, era a celebração de Páscoa. E também tinha mais coisas, não era só o pão e o suco, tinha muitas outras coisas, eram 4 cálices. E sem uma hora nós vamos fazer uma mensagem melhor, a gente fala disso. Mas vamos voltar. Então, precisou da Páscoa? Jesus fala, toma. Testamento de Adão, anotou? Toma. Agora o batismo? Vamos embora. João, mas eu não posso tocar no Senhor, o Senhor é o exclusivo aqui, era eu que tinha essa batizar. Vai, João. Por hora, João, batiza aqui, eu tenho que passar no testamento da Adão. Agora vamos para o jejum, bora. O Espírito Santo pegou Jesus pela mão e levou lá no deserto. Bora. 40 dias, 40 noites sem comer? Também. O que mais? Agora um monte de pedrada, que você vai levar o pecado de todo mundo que Adão levou. Todos que, segundo o coração de Deus, nasceram com propósito espiritual, Adão contaminou com o pecado. E todos eles foram condenados até o dia que Jesus veio. Mas após Jesus descer em carne, ele toma o 4º cálice da ceia, que era o próprio corpo dele.
tomando essa ceia no seu próprio corpo físico, ele estica um braço de um lado, estica um braço do outro e fala com os discípulos: esse aqui agora vai para o Pai, porque se ele não for, o Espírito Consolador não desce. Então eu vou para que o Consolador desça. E disse mais: esta versão vocês não terão mais, mas em outra versão, ainda aperfeiçoada, me verão de novo. Aí os discípulos: mas como assim? Um pouco não vamos ver e um pouco veremos de novo. Exatamente. Não vou falar tudo agora porque vocês não vão entender. Mas aqui, no Gólgota, na cruz do Calvário, eu encerro o testamento de Abraão. Tetelestai. Acabou. Milhões de anos seguidos até o Messias descer. Quem que esperava o Messias? O Isaías. Isaías, o filho. Isaías falou: ele vai ser um homem de dor, vai saber o que é padecer. Então Isaías viu a profecia, lançou, Deus cumpriu. João falou: ouve a voz que veio no deserto. João lançou a profecia, Jesus veio e ela cumpriu. Malaquias lançou a profecia, Jesus veio e ela cumpriu. Davi lançou a profecia, Jesus veio e ela cumpriu. Não sei quem lançou, ele veio e a cumpriu. Só que ele fechou um novo testamento. E lá mesmo, em carne, antes de passar para a cruz, ele falou: eu venci isso aqui que vocês chamam de louco. Aí a gente vai para o braço. Porque o ser humano acabou de ser vencido. Olha bem, quando ele fala o mundo, ele não quer dizer a terra com os animais, os peixes, o oceano, os passarinhos, e tudo não. Ele diz a nossa mentalidade humana, carnal, natural. A nossa mentalidade é aquela mesmo, com todo respeito, que faz o marido desejar a mulher, que ele olha para ela e fala: não, hoje é. Você está achando que o Espírito Santo cogita dessas coisas? O Espírito Santo não cogita dessas coisas. Nós, como carne, cogitamos. Então, Jesus venceu esse mundo. A partir de hoje, nem mais as obras da carne deles vai afetar o reino do céu. Mas ele desarmou. Porque está escrito assim, ó: os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Você sabe o que aguardava o nosso corpo? Nós ainda que nascemos depois da cruz, que éramos considerados idólatras por natureza. Você sabia que o que aguardava o nosso corpo é uma caixa de silêncio? A gente tinha que ser confinado a calar a boca eternamente e ficar preso aqui nesse núcleo chamado terra, calado, sem louvar a Deus, sem dar existência, íamos perder a memória. Você acha que isso é uma coisa tão simples? Deus não deixou isso alcançar você. Deus não permitiu isso te alcançar. Ele viu que você ia para o silêncio eterno, que a sua morte era um peso que você não merecia carregar, porque você não estava aqui. Jesus veio 2000 anos atrás, você está nascendo hoje. Se aquela geração que o viu não o aceitou, e você que nasceu 2000 anos depois, como que ele pode te cobrar isso? Você sabe por quê? Que ele resolveu te dar um favor não merecido? Porque você também não pode dizer por que você morre. Por que você é julgado na terra? Por que o meu corpo vai acontecer? O que eu vim caçar aqui? O que está acontecendo? Por que eu faço parte dessa história toda? Você não tem resposta para isso. E da mesma forma que você não tem acesso a ver as coisas dos céus da forma que você está aí agora, ele também não permitiu que mais nada de ruim te alcançasse. É um equilíbrio entre Deus e o universo, dizendo assim, ó: apenas o meu amor e a minha graça te basta. O restante, nada pode te separar do meu amor que está em Cristo Jesus, o vosso Senhor. Nada. Nada. Pode levantar uma instituição ali com 70 mil pessoas. Se falar o contrário disso, irmão, foi vencido. É pagão, não teve graça.
Ah, mas ali eles cantam uma música bonita demais, você que lá do louvor. Irmão, não tem nada a ver louvor, não. Louvor não é música, não é playback, não é cantar em escala, não. Louvor é trazer o nosso dia a dia até Deus antes de dormir. O seu dia a dia é uma canção. Você dormiu, você fala. Acordou, começa de novo. Dormiu, você fala. É isso que é louvor. Mas as pessoas falam que o louvor é música, você acredita em tudo que eles falam, você faça. Por quê? Você não está lendo aqui que ele está falando o contrário disso para você. No livro de Salmos 115, ele fala que os mortos não louvam o Senhor. Tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas ele fala lá agora, no Novo Testamento, que os seus filhos participaram com ele da cruz antes mesmo de nascerem. Ou seja, eu e você que estamos aqui no século 21, 2023, já participamos com Jesus lá atrás na cruz do Calvário, antes mesmo de ter corpo físico. Ou seja, até o meu corpo físico e as suas limitações já foram vencidas. Mesmo se eu for teimoso, mesmo se eu for carrancudo, mesmo se eu for avarento, ele vai me corrigir do tanto que for preciso para me provar que a minha natureza foi vencida e que diante dele eu estou aperfeiçoado. Se você crer, digita aí, ó, em graça eu estou aperfeiçoado. Em graça, todas as nossas ferramentas se envolvem, irmão. Porque você já imaginou que você chega na sua casa e te dá R$200? Te chama assim no meio da rua e fala assim, toma 200 aí, aí você pega os 200, você pega os 200 e fala assim, por que você está me dando esses 200? Você já vai fazer assim, né? Por que esses 200? Aí a pessoa sai e nunca mais volta. Você também nunca mais vai esquecer esses 200 reais que essa pessoa te deu. Porque ela fez um favor que você não merece. Aquilo contradizeu todos os seus neurônios que são acostumados a fazer para receber. Os judeus, todas as descendências de Adão fizeram para receber. Mas Jesus fez, você recebeu. E é isso que ele quer que você creia. Que ele está ressuscitado dentro de você. Que não está mais apanhando de homens no meio da rua, como eles passam todo ano no filme da Globo. Aquele não é mais o seu Jesus. O seu Jesus está ressuscitado, reinando, mandando no universo, subindo na lua todo dia, descendo ela de novo, subindo o sol, descendo o sol, dando ordens ao vento, dando ordens aos mares e mantendo a terra em perfeito equilíbrio. Jesus não está mais apanhando do homem para você se apaixonar por ele. Ele não quer apenas que você creia, mas que você o sinta na sua pele que ele está ressuscitado. Vem cá, vencer o mundo significa não tenha mais medo de nada aqui embaixo.